Marisa e Dailton também, que possam me ajudar, como a primeira vez que sou facilitador, né? Como eu tenho apenas 3 minutos para falar, então vamos lá. Vamos para as perguntas para que vocês possam começar. A pergunta é a produção de conhecimentos numa perspectiva popular e participativa na interface com o culturalismo. Né? As culturas de cada região, até um entendo, né? Nas culturas de cada região, de cada povo, né? De cada setor, e que a gente possa se expressar ao máximo, possa contribuir para que haja um maior aproveitamento e um melhor absorvimento pelas pessoas de cada cultura, de cada local. Eu acho que é isso. Mas era bom se apresentar para quem na roda que não Me perdoe, eu vou embora daí para falar. Meu nome é Francisco Lima Carneiro, mais conhecido como Tico, popularmente. Né? Sou lá do interior da Paraíba, do Alto Sertão. Pode entrar. Pode entrar. Trabalho na área do campo, né, trabalho com mulheres, com horticultura, com piscicultura e trabalho também com criação de abelhas na linha de apicultura, na tentativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas lá no Alto Sertão. Então é isso, eu gostaria de passar agora a palavra para Marisa, né, que é uma das debatedoras. Marisa? Bom, gente, boa tarde, né? Eu acho que talvez fosse interessante, não sei se o Douglas concorda, né, que todo mundo se apresentasse um pouquinho, dissesse de onde vem, né? E assim, para a gente se situar, né? Uma boa ideia? Então vou começar já que, né, aqui na bola já fica para mim. Então assim, meu nome é Marícia, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, né, sou lá de João Pessoa. Estou aqui convidada, né, para conversar com vocês um pouco sobre essa temática, né, a produção do conhecimento, numa perspectiva participativa, né, e cultural, né, porque a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. E com certeza a nossa conversa, acho que a de Douglas, né, também vai muito a partir da inserção das nossas experiências e somando-se com vocês, com as experiências que vocês possam trazer nesse campo, né, da produção do conhecimento, né, que é um campo onde a gente pensa a ciência, o produzir ciência, né, dentro de uma perspectiva própria que situa-se mais na perspectiva da educação popular, como Paulo Freire, né, propôs. Né? Então, para a gente dialogar, eu acho que vai ser uma roda muito interessante, eu acho que a gente tem que estar bem à vontade para a gente conversar muito sobre, né, nossas perspectivas, o que a gente pensa sobre isso, o que é que essa produção do conhecimento e o multiculturalismo tem a ver, o que é que isso tem ou não tem a ver, como é que a gente pensa isso. E, basicamente, nesse momento que eu posso colocar é que nós temos, né, uma provocação aqui que foi colocada para aquecer um pouco, né, já a nossa discussão, a nossa conversa, e também é o momento de questões, que depois a gente vai trazer para vocês. Estou só anunciando o momento, porque a gente, como debatedores, nós temos essa tornar claro para o grupo o que é que a gente vai fazer. Então tem o primeiro momento de colocar essa provocação, que aí eu proporia que o Douglas, né, fizesse um pouco essa provocação, então você topa tudo bem? E depois dessa questão, eu colocaria as questões para a gente continuar a nossa conversa. Só no aquecimento. Então, minha apresentação, por enquanto, nesse momento é mais nesse sentido. Era como que ia funcionar. Então, eu acredito que eu estou aqui, fui convidado por causa do trabalho que a gente faz no NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E, particularmente com essa questão, o tema da discussão, né, é algo que para a gente é bastante caro, a gente gosta muito dessa discussão, que é a questão da relação entre o conhecimento científico e o saber, que a gente podia chamar de popular, mas outras pessoas têm chamado de tradicional, ou outras pessoas têm falado dos povos tradicionais. E cada uma dessas visões vai significar coisas diferentes. Então, por exemplo, eu vou falar do ponto de vista, por exemplo, de um trabalho que a gente desenvolve, no qual a gente trabalha com professores da rede pública de ensino, tentando conversar e descobrir formas de, através do ensino, superar algumas visões deformadas sobre as relações étnico-raciais. Outro trabalho que a gente desenvolve, a gente trabalha com estudantes indígenas
também a gente tem um trabalho com uma comunidade de candomblé da cidade onde eu trabalho, que é onde eu também frequento a minha religião. A gente estuda um pouco como produzir formas de conhecimento que vão ser colocadas na escola para superar uma série de preconceitos e discriminações que sofrem as pessoas que são das regiões de matriz africana e afro-brasileira. Como eu sou biólogo, então o cerne das discussões sempre tem sido algum conhecimento aí que a biologia também trabalha, para a partir desse conhecimento buscar inter-relações. Bom, talvez a primeira provocação que eu poderia fazer é se vocês acreditam que existem raças humanas. Então, eu vou fazer isso, eu não vou abrir, porque senão a gente teria que ficar aqui mais tempo, mas eu duvido que teria um consenso aqui nessa sala. Eu acredito que tem pessoas que acreditam que vão dizer que sim, que existem raças humanas, só que ninguém é superior a ninguém, né? E outras pessoas vão falar que não existem. É verdade? Não tem alguém que acha que sim, que existem? Eu acredito que só existe uma raça. Não existe raça de índio, de negro, de branco, de amarelo. A única raça que eu entendo é raça humana. Então somos todos iguais. Da raça humana. Né? Isso responde tudo. Responde? Compartilha. É. Por que no censo tem escrito lá qual é a sua raça e a pessoa diz? Ela é branca ou branca? Outro dia eu estava respondendo um questionário e eu participei de um projeto destinado a afrodescendentes. E era um movimento de fora, que é o negro. E tinha uma raça. Eu risquei e coloquei que eu me considerava como negra. Então, acho que isso vai de cada um, né? E por que a pessoa não... Por que uma parte do movimento tem bandeiras, cartazes 100% raça negra? Eu sou da raça branca. Então, a questão talvez mais relevante... Eu acho que é o próprio sistema, porque, por exemplo, na minha certidão de nascimento, eu estou lá como parda. Então, toda vez que eu me inscrevo no formulário que está colocando as opções lá, aí eu tento colocar negro, né? Ou então indígena. Mas como eu estou registrada como parda, eu coloco parda. Entendeu? Agora, só que eu, vou falar para vocês, eu moro em Prestes, Marajó, mas eu nasci, quer dizer, eu acho que eu nasci, né? Porque eu não estava sem consciência no momento, né? Mas pelo menos está dizendo que eu nasci na beira do rio. Então eu devo estar mais para a Índia, né, do que para a parda. Mas como lá está parda, eu vou parda. A minha questão não é talvez tão... Esse consenso aí não é algo tão importante, mas a questão maior é por que existe essa ideia? Por que essa ideia vai parar nos documentos? Porque as pessoas dizem que eu sou dessa raça, ou a pessoa diz que eu não sou. Não, ou a pessoa diz que eu sou contra, e se risca a palavra. Essa discussão, ela existe na nossa sociedade por causa do conhecimento científico. Então, a ideia de raças humanas foi criada dentro do desenvolvimento das ciências naturais, ou da chamada história natural. Então, em 1680, dois cientistas naturais escreveram um livro. E a partir desse livro, foi a primeira vez na história da humanidade que se teve uma ideia, que é essa ideia que permeia a nossa sociedade hoje em dia, que é que os seres humanos são divididos em alguns grupos. 1683. Quer dizer que antes disso, as pessoas se dividiam em milhares de grupos, talvez, ou achavam que todos eram iguais. A questão é que depois disso, se coloca para a sociedade, para as sociedades, né, uma outra ideia. A ideia de que a gente pertence a poucos grupos, que basicamente seriam 5. Isso começou lá, nas ciências naturais. A ideia, então, é a primeira vez que apareceu a palavra, né? Depois foi criado um livro, que quando a gente vai estudar lá na 8ª série, começa a falar de ciências, a gente vai ouvir falar desse livro depois do ensino médio de novo, que é uma tal de Sistema Natura. Foi escrito em 1700 e pouco por um naturalista chamado Linnaeus. Vocês já ouviram falar do Linnaeus? Já ouviram falar de cães familiares? Vocês já ouviram esse tipo de nome? Homo sapiens? Rhesus, não sei o quê. Esses são os nomes científicos, né, das diferentes espécies que formam aí que a gente considera que é a natureza, né?
Então, esse Linnaeus, ele criou uma forma de classificar os seres vivos, que é esse sistema binomial. Quando ele criou esse sistema, ele criou um nome para os seres humanos também. Homo sapiens sapiens. Só que ele não criou só esse nome. Então, para o Linnaeus, não existia só uma raça humana. Existiam 5 raças. Homo sapiens africanos, que era África. Homo sapiens europeus. Homo sapiens asiáticos. Homo sapiens americanos. E Homo sapiens monstruosos. Então, os africanos, os malaios da Ásia e do Oriente Médio, os europeus, os indígenas, os povos indígenas das Américas, né? E as pessoas que tinham algum tipo de deformidade física. Essas eram as raças proibidas. E é por causa dessa ideia que a gente tem hoje essa discussão. A própria ideia de raça começou no contexto das ciências naturais como uma ideia científica sobre os seres humanos. Isso era a ciência mostrando quem são os tipos de humanos que existem. E isso vai se transformando numa prática social que vai impactar, por exemplo, no sistema de saúde. Quer dizer, hoje se tem uma série de discussões do sistema de saúde, se essas raças existem ou não existem, mas se existe até remédio que chama Target Race Medicine. Remédios são específicos para raças. Mas não somos todos iguais? Para concluir, ele já ultrapassou um minuto. Quer dizer, então é isso. A ciência colocou uma questão que a sociedade continua debatendo sobre esse tipo de exemplo. Tem vários. O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é ser heterossexual, homossexual? Todas essas questões têm uma interface muito forte com o conhecimento científico. E a escolarização leva a um processo de desumanização, porque foca esses aspectos técnicos científicos em detrimento de outros. Então, o que você fica da escolarização é uma visão do ser humano como diferentes raças, homem, mulher, e todas as, heterossexual, homossexual e o homossexual como uma divergência do caminho correto. Então, é isso. Eu queria também lembrar que eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa, faço parte do grupo de pesquisa, né, que é o Grupo Popular em Saúde, né, que é coordenado pelo professor Eymar Mourão Vasconcelos, que é um grande militante, né, da educação popular desse país, e que eu tenho o privilégio de ter como meu orientador, né, que não pôde estar aqui presente, mas que realmente a gente trabalha dentro dessa perspectiva. É saúde, né, a educação popular em saúde, e a saúde nessa concepção, como a gente já tem conversado no início, de uma visão ampliada, onde os determinantes, né, amplos de saúde, como condições de vida, né, que envolve emprego, lazer, alimentação, né, várias outras condições humanas que são necessárias para o ser humano ter saúde, que não é uma coisa simplesmente ausência de doença. É essa saúde que a gente aqui, que fazemos parte da tenda e que dentro da perspectiva freiriana nos propusemos, né? Então, assim, pegando essa questão, pegar a questão, esse momento aqui. A gente está na SBPC, né, na 74ª, né, reunião da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e não é à toa que a gente está aqui falando um pouco sobre científico, sobre o que é ciência, né? Nessa perspectiva, acho que é importante para a gente pensar a ciência que a gente, e o pensar científico, que bem explica essa questão das raças, ela tem sua inserção dentro de uma sociedade, né, específica, dentro de evoluções históricas específicas, onde determinados modos de produção e de sociedade vão se organizando, né? Hoje estamos numa sociedade bem mais complexa do que, né, quando na época de Linnaeus, mas com certeza a ciência que Linnaeus desenvolveu, as formas dele pensar a raça, os vários grupos de raça e os demais contemporâneos dele, como até hoje a gente vem pensando, né, se existe raça ou não existe raça, se a saúde é isso ou é aquilo, né, se existe gênero ou não existe gênero, se isso é científico ou não é científico, e o que é predominante está sempre inserido, contextualizado dentro do modo de sociedade que a gente vive e sofre. Né? Então, toda a discussão do científico passa por isso, não está fora da sociedade que a gente vive. Então, nesse momento aqui, já que a gente está pensando
as formas, os modos de produção do conhecimento ou de conhecimento, pensar a ciência, eu queria discutir com vocês, eu acho que o grande mote é esse, de pensar a ciência que nós vivemos, sofremos e compreendemos como ciência, que, né, é hegemônica, a gente usa muito esse termo, a ciência do seu modelo hegemônico, é uma ciência que realmente acolhe, inclui o multicultural, a diversidade. Ela é uma ciência que ela é participativa. Eu queria que a gente começasse a pensar sobre isso. O modo da gente produzir conhecimento, aquele que está instituído, que é hegemônico, que é forte, que é reconhecidamente científico. E que, com certeza, nesse congresso aqui, nessa reunião, né, da SBPC, está aí sendo mais difundido. Esse conhecimento, ele é um conhecimento participativo e que acolhe a diversidade humana, independente, né, dessa questão das conceituações que historicamente se deem a determinadas manifestações humanas, se é raça, se é grupos étnicos, né, se é gênero, ou não existe gênero, né, porque também houve um momento que o ser humano era universal. O ser humano é ser humano. A questão mesmo do homem e da mulher nunca foi muito, até determinada época, até a década de 80, não era uma coisa muito forte, né? Pensar a questão de gênero. A questão de gênero é uma questão também que passa por evoluções históricas que a gente vem sofrendo, né, ao longo da nossa história. Então, essa ciência que está instituída é uma ciência multicultural. Somos seres, independente de existir raça ou não raça, porque a informação que eu tenho, não sou do campo da biologia, sou mais da psicologia, mas nessa virada do século, né, houve a grande descoberta, pelo menos histórica, de que não existe raça. Pelo menos foi essa descoberta mais recente, até que vocês, né, me contestam, não sei se vocês sabem, mas dizia-se que a raça era única, a raça humana, e que nós tínhamos nossa origem na África. Né? Um grande grupo da grande origem humana está nos africanos. Isso também é uma ferida, uma chaga para aquelas sociedades, né, os continentes que se pensavam especiais por terem uma pele clarinha, né? Então, assim, eu acho que são questões interessantes, mas essa ciência instituída, ela, historicamente, ela nega e muitas vezes revela que existe uma multiculturalidade humana, né? Então, nós que somos da educação popular, que pensamos a saúde, que trabalhamos a saúde nessa concepção ampliada e que estamos aqui discutindo a questão científica, pelas experiências que a gente tem, a ciência instituída que está aí, ela é participativa? Ela inclui o multicultural? Ou não somos seres multiculturais? É só isso que eu queria deixar para a gente pensar. Dessa escola, dessa sala de brincadeiras sérias que perdeu sua essência e virou depósito de brinquedos, sala de guardar sonhos e desejos. São tantos neurônios e tantos corações diferentes, são pontos de aglutinação em busca de conexão, forçados e enganados a uma só frequência, cegados à luz das estrelas, desenganados quanto ao brilho dos sóis e dos calores. A ação do fazer tem desmotivação, tem desmotivado a ação do saber. A prática oca faz da teoria um saco. É a pseudociência, da pseudoprática, da pseudoteórica. A falácia da pseudoescola da mentira. Eu nunca sei quando vou saber. Eu nunca sei quando vou fazer, pois eu sempre empurro um carro quebrado e com a barriga. A sopa está sempre fria e eu requento. O filme já começou e eu perdi. Tudo que eu aprendo, a universidade diz que eu não sei. A riqueza está lá fora, no dentro das pessoas, e eu preso aqui dentro, no fora das pessoas ricas. Representamos uma tentativa de trazer o saber popular para dentro de um espaço acadêmico e provocar uma mudança em um paradigma que, na verdade, nos excluiu, nos marginalizou. Eu acho engraçado quando a gente, o interesse, volta no interesse da massagem, que eu acho que é o emblemático aqui.
Em que momento a massagem, a acupuntura se tornou algo paralelo, algo... Ou muitas vezes, né, na nossa sociedade é engraçado que a gente tem dois movimentos. O chá, a massagem se tornou algo marginal, a partir do momento que a medicina, né, a medicina, que eu falo, a saúde se encastela dentro dos hospitais, dentro das coisas, e o saber popular de cuidado, a prática de cuidado fica no seu gueto, e a nossa sociedade, de repente, na lógica de comércio, retoma a comercialização desses saberes de uma outra maneira, marginalizando e perseguindo ainda quem faz, né? Porque a gente vive isso, a gente vive casos de acupunturistas, de massoterapeutas que são perseguidos por um exercício de uma profissão. E aí eu acho interessante a gente trazer isso para cá, porque há um conhecimento científico e ele é sistematizado e ele rege muitas vezes um conjunto de valores da sociedade, mas há um saber tradicional que na verdade embala os nossos quereres, né? Você vê que um monte de gente passando aqui pela frente se interessa pelo simples fato de ganhar minutos que sejam de um pouco de cuidado consigo, né? De poder receber um toque orientado, receber uma escuta qualificada de algum problema, de alguma dor que sequer é acolhida muitas vezes nos espaços do saber científico. Então acho que essa tenda, esses espaços, eles trazem essa potência. E quem está de fora, quem vem pela... Né, a pessoa que está no trânsito desse, eu acho que é fundamental pensar, poxa, o que me levou a ir lá querer fazer aquela massagem? Esse cuidado eu tenho encontrado nos outros lugares onde eu busco a minha saúde? Né? Eu tenho essa acolhida, esse papo, essa cor, né, o sorriso, a música, isso está nos lugares onde a gente busca a saúde, porque muitas vezes o que a gente vê é uma saúde triste, que é feita no hospital, e uma saúde alegre, que é feita fora dele. Vou pedir para o Sr. Luiz. Então, vamos embora. Na visão histórica e também. Então, mas eu não sou sofrido de nem. Qual é a minha matriz? É negra, a minha mãe, a avó dela é indígena, meu avô eu não conheci, foi para a Amazônia, não sei se era semita, se era cigano, o que é bom. E eu acho que a ciência, a construção da ciência, nesse longo tempo, ela marginaliza os outros saberes. E eu digo isso porque eu vi muitos saberes na comunidade quilombola. E os saberes, eles precisam se intercruzarem. Claro que os instrumentos da ciência metodologicamente instrumentalizada é um instrumento de dominação. Esse é um ponto central que isso que a gente tem. A gente não pode se abstrair da dominação do grupo sobre um grupo. Quando a gente, eu sou secretário regional da SPTC, quando a gente induziu e colocou saberes tradicionais, nós sabemos o que estava fazendo. A secretaria e a gente foi que colocou, pautou a palavra, o tema era ciência, cultura, nós deixamos de lado. E tinha a pobreza. Não é cada governo, e pautamos saberes tradicionais nessa dimensão, nessa perspectiva de discutir que o saber, por exemplo, eu ter o saber lá na comunidade, a minha avó, digamos, era parteira, e eu conheci, a minha outra também, eu conheci, enfim, e eu tenho essa trajetória lá do quilombo até na ciência metodológica sistematizada, aprendendo a trabalhar com microscopia eletrônica. Tem os mesmos valores, na minha opinião. Então, na minha opinião, os instrumentos só são diferentes, mas eles são os mesmos sistematizados. Não tenho dúvida nenhuma, eu venho dizendo isso. É claro, para alguns cientistas que são da cienciatura, como a gente chama, eles não acham que é isso. Acham que é tudo metodologicamente, tudo é isso, está fora da ciência. Aí, quando nós colocamos o tema aqui, foi para ser votado. Foi discutido na comissão e eu segurei, argumentei o porquê saberes tradicionais e porquê a pobreza, com o professor Oliveira e outros. E tinha gente que discutia pobreza, tem cientistas que perguntavam aqui, quer dizer que a ciência vai tratar de pobreza, e diz, olha, a professora Ruth, lá na conferência, no Conselho Nacional de Solidariedade, eu nem me ouço, professor, mas tem gente desse jeito.
Então, tem gente que está fazendo. E quando eu colocou saberes, aí perguntaram para mim, mas eu não estou querendo saber para enfrentar a pobreza, eu não estou preocupado com pobreza. Estou com a pobreza econômica, é a pobreza sobre os outros aspectos. Não é a parte. Pobreza econômica é uma dimensão das outras pobrezas. Essa é a visão que eu percebo isso. Eu via solidariedade, eu via, quando se fala em economia solidária, na minha comunidade já existia economia solidária. Eu leio o livro do professor Paulinho e disse, na comunidade quilombola, na comunidade indígena, tudo já existia economia solidária. Mas então acho essa é a dimensão da coisa. Trazer para cá e uma escala de valores. É claro, em um momento precisa estar a ciência chamada metodológica, eu estou lá para tratar algumas coisas. Em algum momento por exemplo, para encerrar, nós temos um trabalho com comunidade aqui do núcleo de pesquisa, que tem um núcleo aniversário de pesquisa, com comunidades rurais, quilombolas, indígenas e ciganas e as outras tudo. O que é que nós estamos fazendo? Nós temos um trabalho comparando o acolhimento dos terreiros, das coisas, melhor que em hospital. Então é essa a dimensão que quem está lá, saiu lá do quilombo, e eu digo do quilombo, vai microscópio eletrônico, mas eu continuo valorizando, respeitando aqueles saberes. Eu vou olhar vários trabalhos. Então o trabalho nosso é muito mais, nosso trabalho aqui é muito adiantado. E Paulo Freire é um. Mas antes de Paulo Freire, Fanon já falava disso. É preciso colocar isso. Fanon, porque nós não lemos os grandes escritores. Estava lendo para ver que nós e outros grandes escritores, a gente vê que e a gente discutiu isso, colocando para a gente se desencastelar um pouco da nossa influência eurocêntrica e grego-romana. Tem coisa boa também, mas o conhecimento científico é muito antes dos gregos e dos romanos. Foi muito antes. Ninguém, que a academia não faz isso, a academia que faz isso. Quem puxa a academia brasileira? Então não toca nisso. Antes dos gregos, os quilombolas, os africanos já faziam medicina. Os alçais lá na África já tratavam com planta, com tudo isso, e a relação. Os indígenas aqui, os povos da América antes da coisa. Então essa dimensão é fundamental, esse trabalho está sendo feito aqui na Pedra, da maior importância, tratando de uma pessoa na figura simbólica, importantíssima, além dele tem muitos outros que a gente percebe. E aí, os grandes cientistas não pensavam nos atuais. Se você ouvir a obra do Leite Lopes, do Mário Schemberg, do Samuel Pessoa, de José de Castro, eles eram médicos, mas pensavam todas as questões da medicina, ou seja, da saúde, não é medicina, da saúde das populações, de todas as populações, de todas as etnias, de todos os povos. Por exemplo, ela falou sobre psicólogo, eu sou médico, mas tem nível da psicologia, da psiquiatria que você deve tratar no terreiro. A organização melhor defende isso. É um instrumento, isso é fundamental, porque às vezes você conversando com a pessoa, dependendo do nível cultural de cada um, e eu digo, costumo dizer isso. Nós estamos construindo uma nova sociedade, uma nova dimensão, essa é a visão que eu tenho, juntando todo mundo, juntando todos os conhecimentos, juntando todos os valores, juntando todos os saberes. Tem resistência, você pensa, não é fácil. É difícil você colocar numa reunião dessa, uma quebradeira de coco, para uma das melhores conferências, onde os cientistas duram lá conversar com a dona Nice e outras pessoas. Uma indígena advogada e outra lá colocando. Então, acho que todos os saberes são isso. Como a gente está impregnado dos saberes grego-romano, eurocêntrico, a gente tem essa dimensão. E vou encerrar aqui, há um pensador, eu sou patologista, estudo as causas da doença, eu estudo todas as coisas. Eu mexo com microscópio eletrônico, olhando. E há, por exemplo, e nós não estamos inventando a roda, eu estou colocando aqui, por exemplo, quando você lê a vida do Bischoff, Rudolf Bischoff, um dos grandes pensadores alemão, patologista, Rudolf Bischoff, foi que contestou as teorias raciais
as teorias raciais naquele momento, Spence e outros mais. Ele era médico e, portanto, antropólogo, e disse que tudo aquilo era racismo. Quer dizer, ele disse que acidente, apesar, para encerrar, ele disse o seguinte: tem um momento que ele, quando ele formou da Universidade de Berlim, ele foi para a Baixa Silésia e ele chegou, fez um trabalho biológico sanitário e disse que precisa respeitar a população. Aí foi para fora da Universidade de Berlim. Ele andou pela África, ele era antropólogo também. Tem vários trabalhos dele, é uma figura central. Foi quem começou a dizer a visão dele contra o racismo. Ele sabe que a antropologia moderna, que é o Boas aprendeu, o Boas físico para aprender com ele. A antropologia passou tirando os povos lá no norte do Canadá. Franz Boas, que é antropólogo, sabe que é o. Então eu acho a ciência metodológica, sistematizada, para quem fica com a cabeça presa, é um instrumento de poder dentro do sistema que a gente tem. Eu falei ontem, neocolonizado. Nós somos, num sistema que a gente tem, uma sociedade neocolonizada. Nós temos um enfrentamento. Nós todos os saberes populares aqui, eu tenho um saber, digamos, científico, tudo tem o mesmo, na minha opinião, tudo tem o mesmo valor. Quer dizer, para enfrentar essa é a dimensão que eu tenho. Estou me chamando lá. Eu escrevi um rabisco aqui pensando na tenda que foi ontem e na tenda que está sendo hoje e na perspectiva dessa roda, né? Aí como é uma escrita, eu vou ficar de pé, porque diz assim: hoje, 26 de julho de 2012. Ontem a moçada da tenda se encontrou. Durante o dia, reconhecimentos e encontros, acolhimento e identificação do espaço e das gentes da educação popular em processos de multiculturalidade. O lugar da tenda e o lugar da ciência. Que ciência brota da tenda para iluminar e tocar outras ciências? Em que espaços e lugares podem se armar uma tenda? Que diálogos de afetar podem ser produzidos do ambiente da tenda na direção do grande centro multicultural que se deseja, que se quer da SBPC? Ciência de vida para favorecer a vida a aquecer. Não há produção de ciência sem um pensar e agir participante e norteador. A produção de afeto e cuidado que a tenda Paulo Freire objetiva sintetiza a produção multicultural da saúde com essência de atitude. Atitude de ir ao encontro, de promover diálogos e sentidos, de humanizar os saberes e suas tecnologias, de cuidar para que as invenções e as ditas inovações não sejam objetos reprodutores de opressão e amarcações, coisas de iluminados individualistas de laboratórios da não pesquisação. A tenda que se arma coletivamente desmonta conceitos individuais e instiga os sujeitos acadêmicos e populares ao ato de ir ao encontro. O verbo é ir. Ir para além dos laboratórios e muros da academia. Derrubar os muros que impedem os encontros. Ir para além dos sensos comuns e populares. Pular os muros e se desafiar a construir em cada campus de ciência uma universidade popular. Que tal sonharmos com uma SBPC, uma nova maneira de ser em sociedade? Um outro Brasil possível de ser melhor. Um outro progresso humano e social. Uma outra ciência, como praxe da vida em comunidade, em permanente processo de multiculturalidade. Eu pensei numa coisa, que é o seguinte: quando a gente dá voz a essas várias culturas, esse ambiente multicultural,
essas vozes brigam por um espaço social. Essa briga por esse espaço social, pelo poder de falar e de ser ouvido, gera vários conflitos. São conflitos que movem a sociedade. Então, qual é a ideia disso aqui enquanto movimento? É realmente buscar um espaço como se fosse um substrato ao desenvolvimento de algo, daí o desenvolvimento de um projeto ético-político norteador, que faça com que a gente siga rumo a uma saúde melhor. E aí, saúde nessa perspectiva de qualidade de vida. Então, qualidade de vida é muito subjetivada. E aí, desse movimento multicultural, mas que não caracteriza, não tem nada que caracterize todas as culturas enquanto um grupo todo, mas várias culturas individuais lutando por seu projeto ético-político, a gente tem o contraponto, que é o retorno. Como é que essa saúde construída politicamente vai voltar e aí dar respostas específicas a populações que são socialmente construídas de maneira bastante diversa. Daí essa maleabilidade, essa flexibilidade institucional. E é o principal entrave que a gente encontra hoje em dia, é o desenvolvimento dessas práticas todas que a gente está lutando agora. Que as instituições não foram postas agora, elas são, por serem instituições, elas são bastante duras, rígidas, porque o objetivo delas não é flexibilizar nada, é reproduzir uma cultura a cultura que a construiu. E aí, pensando nisso, eu escrevi um poema, aí eu vou ler. Vozes da equidade. De repente todo mundo tinha voz. O negro velho tinha voz rouca, cheia de galos e repleta de certezas intangíveis, mas era de veras uma voz. A mulher também falou, sim, palavra, primeiro uma tímida, imprimindo pegadas fonéticas no quente asfalto. Depois outra, mais concreta, como alguma coisa humana. O mundo inteiro eram palavras, histórias, momentos. Crianças nasciam perguntando sobre a bolsa de valores e discutindo o sentido da vida e o direito à morte. Até o tato se dissolvia em som, e o som atravessava os bairros, as cidades e os continentes, atravessava os corpos como facada. O homem também falou, queixando-se da qualidade de vida e das condições de trabalho. Falou o proletário, o homem montou o sindicato da palavra falada. As escolas, escritórios, academias estavam todos vazios. Os homens queriam falar, e já havia muitas vozes no mundo. Fora criado o Estatuto Mundial da Palavra Falada, em versos alexandrinos, para organizar a voz dos povos, mas já era impossível calá-los. Houve conflito pela posse do fonema. Patentes foram criadas, a voz estava afiada como navalha. Milícias saíram às ruas com microfones à mão. A polícia recitava canhões a toda voz. Palavras cortavam o céu como pedra e aço. Sem mais palavras, a polícia tornou-se povo. O governo congelou os salários, os bancos, sussurrando, capturaram todas as rimas ricas do mundo e oficializaram o golpe de Estado. Os manifestantes foram reprimidos com tiros de dicionário. Dante erguia barricadas, Proust cavava trincheiras, e a voz tinha cor e gosto, e pintava a todos de verde e azul. Já era impossível distinguir os rostos e o som era amargo como sangue. Essa é a perspectiva não a voz em si, mas a voz enquanto instrumento de luta sociopolítica. E, para finalizar, como dizia um professor meu, poemas não são para serem muito explicados. Então, sim. Tal alienado que a gente sabe, né? Porque todos nós aprendemos em níveis diferenciados a alienação aqui. Não é verdade? Estamos em níveis diferentes aprendendo a alienação. Uma outra coisa interessante também dessa exclusão da nossa diversidade. Achei fantástico uma palavra que disse aqui, a ciência que está aí não inclui os modos de cuidado que inclui felicidade para quem está o ser humano. Gente, é muito sério. A gente está numa sociedade que as práticas que fazem bem, provocam bem-estar na gente e felicidade não são reconhecidas como científicas. Quais são os sujeitos maiores e mais legítimos para dizer que alguma coisa serve ou não serve? Como nós, os sujeitos humanos, né? Não é uma ciência abstratamente pensada sobre o mundo que vai dizer que é melhor para o mundo. Se a gente se sente harmonizados, né? Bem harmonizados, com determinadas, por exemplo, as pessoas que querem pegar massagem e outras reiki, né? Outras práticas orientais, né? Outras, a própria diálogo como forma de desabafo.
se sente bem, desde quando? Quem pode ter autoridade para dizer que isso não é científico se as pessoas saem bem? Se vão, como disse o colega, infelizmente, né, ele só chegou e depois retirou, mas assim, ir para os terreiros se sente bem, porque está considerado como uma pessoa que tem problema de saúde mental, aí vem todo o modelo clássico, né, da psicologia, da psicanálise, para explicar aquele sujeito. Mas a gente vê que esse sujeito vai para um terreiro, se sente bem, curado, e ele volta à vida normal dele, e é o cotidiano. E aí, que ciência é essa que nega essas questões? É essa ciência que a gente precisa conversar e problematizar a gente, né? E essa ciência que ela vive sendo viabilizada e veiculada pela mídia, né? O tempo todo dizendo que mulheres pensam assim, homens pensam assado, né? No cérebro da mulher, agora recentemente o cérebro feminino é mais desenvolvido, né? Que o dos homens, dizendo e que essas descobertas humanas, elas nos trazem felicidade ou infelicidade. Que utilidade os conhecimentos científicos nos fazem melhores ou piores? Não é? Outra coisa interessante também que eu colocava pelo professor que saiu, né? Não, a pobreza econômica é mais uma das é uma pobreza que reflete outras pobrezas. Isso eu achei fantástico, né? Isso é uma fala muito importante. As pobrezas humanas nossas, elas se revelam nesse tipo de sociedade injusta que a gente está, né? Porque se a gente tiver experiência de mais solidariedade, de mais reconhecimento que apesar de diversos, somos iguais, somos dignos, né? Somos seres que temos capacidade para ser mais e devemos ter facilidades para isso, né? A gente não viveria a pobreza econômica, né? Porque a sociedade desigual e injusta que a gente vive, porque a gente tem outras pobrezas humanas que precisam ser superadas. Esse momento aqui, essa tenda, a proposição de Paulo Freire, né, é uma proposição que exatamente vem na contracorrente do que está instituído, dizer não, o outro mundo é possível. Isso sempre foi colocado aqui nas falas, né? Uma sociedade, uma ciência diferente, que acolha o diverso e que ela possa realmente trazer felicidade e bem-estar para as pessoas. Eu acho que são falas aí que para mim ficaram muito bonitas e aí fantástico quando eu li, eu estava querendo deixar aqui na nossa final, mas eu acho que ela já entra, a questão de como fazer isso, né? Você já respondeu de alguma forma, a pesquisação. Já veio falar em pesquisação, porque não basta só dizer que as práticas integrativas, né, de cuidados, elas são científicas porque elas fazem bem as pessoas. É preciso, de alguma forma, provar que isso é científico, dentro de uma outra perspectiva de ciência e científica. Sabe? E dentro da experiência que a gente está tendo lá na Paraíba, né, Pedro, Dailton e demais companheiros aqui, esse científico precisa ter um rigor. Ele precisa dizer, gente, é uma forma diferente de fazer ciência, que não é da forma instituída, mas tem um caráter científico. Isso aqui é um caminho de conhecer e produzir conhecimento. E a educação popular trouxe para nós, né? Quer dizer, através da contribuição de Paulo Freire e dos seus colaboradores, como Carlos Rodrigues Brandão, né? E tantos outros que a gente poderia citar aqui. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, gente, a pesquisação é um caminho que a gente precisa se ater e saber que é científico. A gente que trabalha com educadores populares, a gente está fazendo isso e nem percebe. A gente está fazendo pesquisação o tempo todo, quando a gente vai para espaços sociais, nas diferentes práticas sociais, e está criando caminhos novos, né, práticas novas, que estão realmente dando resultados significativos, tendo impactos, né, positivos nas populações, nas diferentes populações. Isso é possível. Mas a gente não sabe ainda, não tem essa consciência. Então, assim, eu acho que também é um desafio para nós da educação popular. Nós que estamos comprometidos numa nova ordem, né, uma nova forma de organização social, que possa mais felicidade, mais positiva, como dizia Paulo Freire, que realmente seja uma ciência que realmente contemple essa diversidade diferente, falando de diversos saberes, né? Gente, até os eurocêntricos, os europeus também têm saberes para dialogar com a gente. Eu acho que aí dentro dessa questão multicultural, a gente precisa não ficar também naquele descambar nos preconceitos que a gente tanto combate. Existem muitas descobertas da ciência clássica que estão promovendo saúde aí nas populações, né? Existem muitos conhecimentos que a gente está precisando e são úteis para nós, infelizmente, dentro de uma sociedade injusta que a gente vive, que muitas vezes o acesso a esses benefícios são restritos, né, a uma classe social específica.
que isso é injusto, porque esse modelo socioeconômico que a gente tem não possibilita esse tipo de acesso a todos. Então estamos aqui para discutir um pouco isso. Eu acho que, por enquanto, não é o que está me despertando aí, não sei se o Douglas gostaria de falar mais alguma coisa bem. Vocês também, né? Para vocês que estão aí, um pouco aí, não sei. Se alguém quiser mais se inscrever, Agora nós vamos passar para ele, que está na vez dele, aí vai para você. Queremos nos debater juntos. Bom, só queria, vou voltar naquela questão aqui. A gente fez uma questão para provocar a história se existe raça ou não existe raça. Em 1950, a Unesco escreveu uma carta aberta para toda a sociedade falando que não existem raças humanas. Depois de todos os 3 milhões de pessoas que foram mortas na Segunda Guerra Mundial e no processo da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, fala, não existem raças humanas. Mas essa carta, vocês receberam essa carta na casa de vocês? Essa carta mudou a realidade de você chamar de negrinho, o outro chamar de branquinho? Não mudou nada. Eu acho que a questão que eu fico feliz de estar podendo participar dessa mesa é que às vezes a ciência não é uma instituição, não é uma coisa no lugar. Você fala assim, a ciência é boa, a ciência é má, você tem que ser assim, a ciência é um símbolo que essa sociedade utiliza para dizer o que é certo e o que é errado. Isso. A partir de laudos científicos, decidiu alagar lá os 300 mil hectares de Balbina e tudo que foi feito lá, a partir de um laudo científico. A partir de então, se você pegar o Seminário da Saúde da População Negra, você vai ver no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, que as mulheres negras recebem menos anestesia nos partos normais que as mulheres brancas. Está lá, no Rio de Janeiro é 11% para as mulheres brancas e 4% para as mulheres negras, São Paulo é mais ou menos uma coisa parecida. Quer dizer, que a gente tem, eu acho que na área de saúde, uma área pessoal como cidadão, é que a gente tem que se empoderar nos nossos meios para poder decidir quando a gente não quer saber da ciência, ou quando a ciência não vai entrar nisso. Porque veja, a ciência mandou uma carta para a sociedade em 1950 falando que não tem raça. Eles já abriram mão dessa conversa. Isso não acabou, isso continua ainda causando discriminação, na história das cotas, aí vocês viram exame de DNA do neguinho da Beija-Flor para provar se ele era negro ou não era negro. Mas em 1950 tinha essa carta. Então, a ciência é utilizada pelas formas de poder dominantes, contra as cotas, contra a educação popular, contra a saúde nos terreiros, por exemplo. Eu não sei se é possível a gente pensar assim, que a gente gostaria que a ciência fosse multicultural. A gente gostaria, mas se isso vai ocorrer, não sei. Acho que talvez um caminho é quando a gente vai conseguir ter poder suficiente para usar a ciência a nosso benefício nas comunidades que a gente vive, quando a gente vai ter poder para dizer, aqui não, aqui para cá não. Tem uma série de processos, por exemplo, contra o Boticário, contra a Natura, de apropriação indevida de recursos intelectuais de comunidades tradicionais. Os caras mandam pesquisadores, antropólogos, biólogos, né? O cara vai na comunidade, todo mundo é legal, depois eles fazem 30 patentes, eles fazem uma série de produtos, são ecossustentáveis, só que a comunidade não recebeu absolutamente nada. Enfim, acho que... O cupuaçu do Japão sempre explicou o cupuaçu dele. O cupuaçu. Companheiro, você falou tanto da carta aí, que me lembrou uma carta que, no ditado popular lá de Fortaleza, um bairro inteiro de Fortaleza deveria ter recebido uma carta, certo? Mas é porque nesse bairro havia um índice muito grande de homens e mulheres traídos, né? Aí no linguajar lá da cidade é um bairro onde mora muito povo, certo? E aí fizeram essa pesquisa, aí resolveram mandar uma carta para pelo menos de 5% da população que não foi traído. Aí a pergunta que se fazia lá era a seguinte: você recebeu essa carta? Você está incluso? Isso deve ser quase a situação de racismo no Brasil. Todo mundo deve ter falado que recebeu. Porque saiu uma pesquisa, só que 95% dos brasileiros conhecem uma pessoa que é racista. Que 95% dos brasileiros falam que não são racistas. Então você tem
quem que recebe a carta, quem fala a verdade, não sabe. Daí eu depois, você, né? Qual é o nome? Anarie. Pra gente é Anarie. Traduzindo. Não, eu ia colocar só duas coisas. Eu acho que tem uma coisa que está clara aqui nesse espaço. Tem muita gente aqui, ou que é formado, ou que vai se formar na área da saúde, né? E no espaço da formação, saúde, o SUS tem 20 anos, ainda é tratado como um bem de mercado, né? Quem é da medicina, tem alguns aqui, quem é da fisioterapia e tal. Então, é alguma coisa errada. Se a gente construiu uma Constituição cidadã e propôs um sistema de saúde universal, justo, que é um bem social, alguma coisa está errada. Ou é essa maioria que ainda insiste em colocar a saúde como bem de mercado, e aí eu acho que tudo que foi falado aqui, quando Marisa colocou, é preciso repensar, né? Quer dizer, o modelo ainda e os modelos de dominação durante toda a história da civilização é sempre um modelo das classes dominantes. Eu estou numa instituição que ainda hoje quem estuda é a classe média. Eu não tenho nada contra a classe média estudar lá. Mas quem deveria estar lá é exatamente o contrário. Lá não tem nem espaço para estacionar os carros que estão lá. Quando surge o sistema de cotas, a classe média fica doida, porque ela se acha discriminada, né? Ela não se reconhece também, né, num extrato de uma população que explora a outra, né? E acha que isso é um direito, porque ela paga imposto, como se os outros não pagassem imposto. E assim, para encerrar, teve não sei se alguém viu, um programa que eu estou achando muito interessante, isso é o meu, muito interessante. Marcelo Gleito, ele é um físico, né? E ele está muito na pauta do momento, né? Ele é um articulista da Folha de São Paulo e é um cientista que está escrevendo e vem se, né, esse dilema entre ciência e religião vem construído há anos aí no debate. O que é ciência, o que é religião, o que é que um tem a ver com a outra. Eu assisti nele numa mesa redonda, não sei como é que a bandeira chama, e ele era o convidado, ele debatendo com alguns jornalistas. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. Aí ele disse assim, e a gente nota que a pergunta é o seguinte, né, Augusto Boal já dizia, quando alguém pergunta assim, você acredita em Deus? Aí ele diz assim, você só pode responder, primeiro, porque quem pergunta tem alguma intenção, né? Então é um negócio complicado, né? Assim, quem pergunta, no mínimo, já acredita e quer voltar para você numa saia justa. E Marcelo Gleito disse uma coisa, aí o jornalista disse, mas nós estamos recebendo muitos e-mails aqui e tal, que a pergunta é o seguinte, e aí, a ciência e Deus, como é que ficam? E a partícula de Higgs agora, né, que chegaram a quebrar, fragmentar o átomo e que ficou batizado como uma partícula de Deus. Aí ele disse assim, olha, o Big Bang já está superado, né, daquela história da explosão do jeito que o pessoal pensa. Mas uma coisa é certa, nós humanos hoje aqui, vivendo, nós não conseguimos dar conta de uma coisa que foi o resultado do processo da nossa evolução. E nem a ciência vai conseguir responder, que é o misterioso. Então, o misterioso existe. A ciência não diz que o misterioso não existe. O misterioso existe. Agora, a forma que cada pessoa trata esse misterioso é outra história, né? Porque quando disseram assim, Einstein era religioso. Aí ele disse, mas dentro de uma concepção que ele não sabia, se alguém apertasse ele, por mais que ele passasse a língua para fora, ele não conseguia explicar o misterioso. E ainda hoje, o misterioso orienta as nossas vidas, né? Então, quando a gente se propõe, mesmo sendo de um espaço da ciência sistematizada, a maioria que estava aqui, meio perdida atrás de um processo de cuidado que já foi falado aqui, que não está, né, como o Esdras falou, não está lá nos consultórios, faz com que nós que estamos aqui já formados,
se propondo a ser cuidadores e os que vão se formar, tem vários aqui, a repensar isso, né? E eu vi isso de um estudante de medicina que participou dos nossos projetos. E ela passou um concurso no Rio Grande do Norte e me ligou. E ela disse assim: professor, eu estou assustado com a falta de cuidado que tem nos espaços de saúde. E parece mentira, mas aquela experiência que a gente participou, o seu Natal não está aqui, conhece até ela, Diana, uma menina, eu estou assustado, porque ela fez saúde do trabalhador, né, e tal. Ela disse: eu estou assustado, porque o que a gente experimentou é completamente diferente. Nós estamos formando as pessoas para maltratarem as outras. E eu estou chocada com isso, quer dizer, ela já formada, fez toda a construção da formação dela dentro do contexto formal, mas pelo menos inquietou. E essa, eu tenho certeza que ela tinha um outro olhar quando estava cuidando de alguém. Coisa, porque nós somos humanos, aquela coisa da pobreza, a pobreza econômica existe porque existem outras pobrezas, né, maiores, que são as pobrezas da falta de ouvir, da falta de sensibilidade, a pobreza da gente não olhar no olho do outro, mas a gente está tentando fazer isso aqui desde de manhã, né, ontem também tentamos um pouco. Então, assim, a gente precisa, todos nós temos sede de ser ouvidos. Isso é uma coisa que é fundamental, e não pode ficar só nas mãos de uma determinada ciência. É coisa de exercício do humano que a gente precisa, né? Uma outra característica fundamental nessa questão dessa escuta e desse cuidado é, gente, a questão da construção do vínculo. Eu só me faço ouvir ou só me disponho a falar de mim se eu confiar, se eu realmente sentir na relação com o outro, por mais breve que seja, que tenha um mínimo de condição de eu ser acolhida ou acolhida, não é verdade? É, a rolar a empatia, quer dizer, eu preciso sentir que o outro está olhando para mim, está sentindo mais ou menos o que eu estou vivenciando. Às vezes nem fala nada, deixa eu explicar com você, agora eu vou castigar você tinha deixado o outro falar muito e agora eu vou falar. Mas é brincadeira, são brincadeiras. Eu acho que, de uma forma geral, essa forma de pensar o conhecimento e a produção do conhecimento, que envolve a pesquisação, gente, e das experiências que a gente está vivendo, sistematizando, que aqui a gente está reconhecendo a necessidade que a gente organize dentro, né, de uma ótica de rigor própria da educação popular, uma forma de produzir conhecimento que somos nós os responsáveis e as responsáveis, os maiores, não é a ciência instituída lá, a gente tem que fazer, isso é uma coisa nossa, como aqui no Congresso, a gente fez o nosso movimento, a gente não tem que ficar na postura de subserviência, de dependência, esperando que os outros tragam aquilo, a gente tem que dizer ao outro: olha gente, isso dói, isso está ruim, não está bom, vamos tentar fazer diferente, vamos, me contemple, eu existo, fazer existir, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa colocar. E assim, para finalizar, gente, dentro dessa perspectiva de trabalho, eu queria também destacar aí a contribuição importante, que é dentro de um mundo que a gente, às vezes, por questões mesmo históricas de opressão que a gente já viveu, a gente fica dizendo assim: essa é a ciência eurocêntrica. Tem uma figura que eu acho fantástica, que é o Boaventura de Souza Santos. Você já ouviu falar nele, né? E ele fala muito da questão de que a gente, aqui no sul, porque ele coloca muita gente dentro dessa visão de hemisfério norte e hemisfério sul. Nós que somos, né, latino-americanos, estamos, né, localizados dentro dessa perspectiva de hemisfério. E ele, gente, esse cara, que é um sistematizador, que é um grande sociólogo, ele tem atentado para a riqueza das nossas experiências, dizendo o seguinte: nós não temos que aprender nada com eles não, com os europeus não. A gente tem práticas e experiências que ele situa dentro do que ele chama epistemologias do sul, que essas são as legítimas ciências para o mundo que a gente vive, para a riqueza que a gente vive, para o multicultural que a gente compreende, que a gente está inserido, entende? Então, assim, eu acho que até mesmo dentro de uma visão que a gente podia situar, né, eurocêntrica, há um reconhecimento de que nós temos caminhos de produção do conhecimento que nos são próprios, que nos inclui na nossa diversidade e que jamais um europeu ou um africano, talvez, acho que se aproximaria mais, mesmo assim ainda é diverso, da nossa experiência, que é latino-americana e que é brasileira, que é nordestina, que é do Sudeste, que é dessa riqueza que é todo esse Brasil. Porque é um Brasil que são vários Brasis, como também as comunidades, são várias comunidades, vários mundos naquele mundo que a gente coloca como singular. Então, assim, de uma forma geral, era que eu queria colocar um pouco para vocês, dentro do que eu tenho aprendido,
através das experiências que eu tenho vivenciado junto com esse grupo maravilhoso e riquíssimo, que tem me dado muito suporte, né? Nosso colega e amigo, assim, companheiro grande da Ailton, aí Lacerda. Meu amigo aqui do peito anterior, bem a Tio Dadá, mas também filmado um pouco, Pedro. E aqui meus queridos, né, da Paraíba, que estão aqui me acompanhando, como Tico, nosso Francisco, seu Natal também, a gente já teve um diálogo muito forte desde ontem, né, seu Natal? Acho que a gente está conseguindo se comunicar bem, né? Karen, que a gente já se conhece, né, de outras experiências. E cadê o nosso Bimas, que está aqui também, que ontem me ajudou muito assim na construção, né, nesse diálogo, nessa experiência dele, do mundo dele, da sensibilidade dele, quanto artesão, a gente fazer. Eu tive a ideia de sua mentora intelectual, né, que fizemos um buquê. Eu não sei onde é que está o nosso buquê. De rosas vermelhas, né? Tá lá, né? Vou olhar mais para ela, porque aquilo é uma coisa muito linda. Então, me sinto assim, satisfeita de estar hoje atrás daqui com vocês, conversando um pouco sobre isso. Vamos continuando, né? Douglas, desculpa aí que eu falei muito. Fica aí, tá? Agora é você. Eu quero agradecer e eu acho que o que eu acrescentaria, a síntese foi maravilhosa, conseguiu sintetizar bem. Eu acho que a questão do desvelar, que o Paulo sempre colocava. No trabalho com os professores e professoras, eu tenho percebido que muitos professores e professoras não veem o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, olhar os livros didáticos e ver quais são as figuras do corpo humano no livro didático. Quando as pessoas param para fazer isso, elas falam assim, o que nós estamos fazendo? A pessoa vai fazendo um trabalho, é um trabalho científico, né? O que a gente ensina na escola é ciência, não tem perigo, pode ficar tranquilo, não tem nada de ruim aqui. Só que quando ela está vendo aquilo, quando ela começa a tirar os velos, quando ela começa a desvelar a realidade, ela percebe o que está por trás. E aí começa um engajamento com uma certa... Então, acho que colocaria essa contribuição. A gente está tentando... A gente não conhece um filósofo africano, né? A gente não citou nenhum filósofo africano. Eu vou citar o Dussel, que é um filósofo argentino que foi fugido para o México, né? Que vai falar, o conhecimento que vem, né, do outro, ele vai falar, que são os europeus, no caso, falando do conhecimento latino-americano. Ele desumaniza o conhecimento que aliena. Quer dizer, a ciência ela foi utilizada e é utilizada como uma forma de conhecimento que pode alienar. Quer dizer, se eu ouço que a história da humanidade não tem nenhum dos meus ancestrais fazendo parte, isso me aliena. Se eu ouço que o certo é esse e todo o resto é errado, aliena. Então, eu acho que desvelar significa isso. A gente se comprometer em estudar essas coisas. Como a gente pode disseminar informações que vão ajudar as pessoas que estão, os trabalhadores, servidores. Eu vejo, é a mesma situação da educação. É a mesma da educação básica. São as mesmas ideias. A pessoa que está fazendo o trabalho, que não se sente bem. O que está recebendo o trabalho, que é o estudante, não se sente bem. Está todo mundo nessa crise. Né? Acho que é engajar nesse processo mesmo, de zelar essa realidade. Obrigado pelo meu sempre pelo convite. Bom, para encerrar, eu vou dar minha contribuição também. Eu ouvi todo mundo. Eu vejo assim, muitas vezes a universidade, a ciência dura, ela e muitas vezes ela exclui realmente a pobreza ou as pobrezas. Porque quando se fala de pobreza, não é apenas pobreza financeira. Tem vários tipos de pobreza na saúde, na qualidade de vida, na acessibilidade à alimentação saudável e uma série de outras pobrezas. Pegando a fala dela, eu lembro muito em passado, bem próximo, em que aconteceu realmente comigo, né, no saber ouvir. Eu em um certo tempo, eu cheguei em algumas dificuldades na vida e eu cheguei a ter realmente um destino mental e cheguei a dar uma certa depressão muito difícil. Né? Isso é uma coisa que a gente não percebe, né? Mas muitas vezes a falta de ouvir das pessoas, ou da gente saber ouvir as pessoas, é que acarreta isso. E um certo dia, conversando com um amigo meu lá de Itaporanga, ele percebeu as dificuldades que eu estava passando, e entrou a partir daí ele começou a me levar para todos os espaços dele, né, de trabalho dele, que era totalmente fora da minha realidade. Ele comerciante e eu lá na agricultura,
eu não sei nem se familiar, porque eu não tinha condições de trabalhar na época. E a partir daí ele começou a conversar comigo, começou a me perguntar, me provocar, e começou a me ouvir. E depois, logo em seguida, também conheci o Falcão, conheci o Cidailton, o Pedro. Depois fui incluído no projeto Livros Paralelos, e esse foi quem realmente me acarretou assim, uma série de outros eventos, de outros espaços assim como esse, que me deram a oportunidade de falar o que eu sinto e o que eu sentia naquela época, e que eu também pudesse absorver a experiência como todas as aqui expostas e todos contribuíram aqui, para que também eu pudesse aprender mais e pudesse levar para a minha comunidade, para a minha cidade, para a minha região e para todos os outros espaços onde eu vou trabalhar. Posso citar outros exemplos aqui, quando eu cheguei em uma cidade lá no Sertão Paraibano, e uma mulher, em uma palestra que eu estava tendo com ela, em uma sala de aula, ela chegou e me esculhambou e depois as meninas ficaram querendo reverter o quadro, querendo dizer, não, deixa ela falar. E quando foi no outro dia, eu digo, eu vou saber o que está acontecendo com ela. Quando cheguei lá, ela estava passando necessidades de alimento, nem para ela, nem para os filhos. Então, o que fazer com isso? Por que não ouvir? O que fazer nessas situações? Outra chegou para mim, em um momento, conversando com ela, eu disse que eu estou tomando garrafa de açúcar para cuidar aumentar meus filhos, meu filho mais novo e o meu filho mais velho, e eu e meu esposo dormimos com fome, porque tem outra solução. Então, o que fazer isso? Cadê os poderes públicos? Cadê as grandes universidades? Cadê a ciência? Será que isso é ciência? Deixar as pessoas passarem necessidade, deixar as pessoas passarem fome, como ela falou, e o médico chegou lá, de Alemanha, e outra medicação para dor. Será que isso é ciência? Será que não saber ouvir, não saber falar, uma conversa? Hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando, e eu acho até interessante, em outros momentos engraçado. Eu estou nesse meio aqui onde tem fisioterapeuta, tem médicos ou futuros médicos, nutricionistas, pessoas formadas em várias áreas. Eu sou apenas um cara lá no campo. Eu não tenho formação acadêmica. Mas ao mesmo tempo que eu sou um agricultor, eu sou um psicólogo, eu sou um médico nas ciências naturais, na medicina de plantas. Certo? Eu preciso entender as pessoas que são tolerantes com a alimentação. Porque eu lido com isso e eu não tenho pessoas, enquanto nas capitais, nas universidades, tem uma pessoa para cada área específica. Na minha região, tem uma pessoa talvez para 30 ou 40 áreas para poder conseguir fazer alguma coisa. E eu que não tenho formação acadêmica, eu lido com isso todos os dias. Então, que ciência é essa, como Marisa fala? Eu gostaria de pedir a Marisa também, que eu estava falando do tempo, porque eu já estava chegando nas 5 horas. Não está correto. E assim, algumas pessoas falaram mais, mas isso aqui é um espaço de aprendizagem, né? Que a gente aprende a cada dia. Exatamente. Bom, o que eu queria passar para vocês era isso, né? Espero em outros momentos, a gente vai ter outros momentos daqui para amanhã. E agora eu gostaria de passar para Pedro, agradecer a todos vocês aqui presentes, né? E vamos ter um momento com nossas queridas, cantores. Passa logo para elas. Passa logo para elas, né? Elas se apresentem, né? E comecem a tocar. E palmas para nós, né? Lembrando que quiser, que é nossa região. Não pode se apresentar, mas é colega.